ABC Memória conversa com um dos grandes nomes do futebol goiano. Ele começou a carreira em Uberlândia, passou pelo Vila Nova e se consagrou vestindo a camisa do Goiás. Foi artilheiro do Goianão por 3 oportunidades. Viveu os últimos dias de glória do velho Estádio Olímpico. Teve ainda o privilégio de balançar as redes na inauguração do estádio Serra Dourada. Já já eu conto quem é ele. O nosso convidado de hoje é Lincoln de Freitas Neves, ele mesmo, o Leão da Serra. Vamos lembrar um pouco da história de Lincoln, que é um dos principais artilheiros do Goiás Esporte Clube. Lincoln, prazer ter você aqui com a gente para contar um pouco de sua carreira. Prazer é meu também. Lincoln, vamos começar do começo, lá em Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Uberlândia, onde você iniciou sua carreira, e a passagem pelo Vila. Apesar dessa camisa verde aí, você já jogou do outro lado. Eu comecei no Uberlândia Esporte Clube com 17 anos de idade. Tive 2 anos de experiência lá, antes de vir para o Vila Nova em 69, para substituir o Guilherme, que era o grande ídolo aí que estava machucado. Em 71 eu voltei ao Vila Nova, joguei até agosto, quando eu me contundi, machuquei o joelho, tive que operar, fiquei alguns meses parado e depois meu contrato acabou. O Vila não quis renovar porque não acreditou. O Vila te desprezou? Olha, eu não digo desprezou, mas não acreditava mais na minha recuperação, o que não aconteceu com o Paulo Gonçalves, que tinha sido contratado pelo Goiás e quis que eu fosse para lá mesmo sem condições ainda naquela época. Mas ele me deu a oportunidade de ir para lá, de continuar um tratamento com o Gonçalino, um grande massagista que o Goiás tinha. E então eu comecei a jogar futebol e deu tudo certo lá no Goiás, onde eu me tornei um dos maiores artilheiros. Paulo Gonçalves foi fundamental na sua carreira, então? Não só na minha carreira, mas na carreira do Goiás, porque quando o Paulo Gonçalves foi para lá, o Goiás era a 4ª força do futebol goiano. E com o advento do Campeonato Nacional, com ele, o Goiás alcançou grandes projeções. Vamos falar então de Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Goiás foi o primeiro time a disputar um brasileiro em 1973. Na estreia empatou em 0-0 com o Olaria do Rio de Janeiro. Ninguém acreditava no Goiás. E no segundo jogo, conta pra gente contra quem e quem balançou as redes. No primeiro jogo nós estávamos, digamos, numa ressaca moral, porque havíamos perdido o título para o Vila Nova menos de 48 horas antes. Aquele famoso jogo que acabou de madrugada. Exatamente. Então nós não tivemos uma boa performance e naquele dia, naquele resultado, os pessimistas de plantão já vaticinaram que nós seríamos apenas um saco de pancada. Veio a quarta-feira, dia 29 de agosto, com o Flamengo, 4 horas da tarde o estádio já estava lotado, o jogo começou às 9, nós tivemos a felicidade de ganhar de 1-0 do time que era treinado por Zagallo, que tinha Zico, que tinha Doval, que tinha Dadá Maravilha, Renato no gol, e o jogo ficou 1-0 com um gol meu, ou seja, o primeiro jogador do futebol goiano a fazer um gol no Campeonato Brasileiro, a primeira vitória, e a partir daí o Goiás foi se consagrando, mostrando ao Brasil que aqui tinha um grande time de futebol. Nesse campeonato de 73, que o Goiás teve uma campanha brilhante, você fez quantos gols? Você lembra de cabeça? Lembro. De cabeça eu não fiz nenhum, não. Mas... Gostei. Não. Eu fiz 15 gols nesse campeonato, fiquei em 3º ou 4º colocado na artilharia. Fiquei à frente até de umas feras aí, Serginho, Roberto Dinamite, esse povo. Dadá Maravilha. Dadá Maravilha e tal. Mas foi assim, uma coisa deslumbrante que ninguém acreditava no Goiás. Vou contar uma passagem aqui. Naquela época o futebol não era transmitido como é hoje, quase todo dia tem jogo e é passado ao vivo, direto. Então, as pessoas que ouviam falar no Jairzinho, no Rivelino, no Pelé, no Tostão, no Dirceu Lopes, não os haviam visto jogar. Então, a oportunidade seria de vir ao Estádio Olímpico para assisti-los. E tal aconteceu. Formavam-se caravanas no Estádio Goiás todo, inclusive o Tocantins ainda fazia parte de Goiás. E o Estádio Olímpico enchia para os torcedores verem o quê? O adversário do Goiás, São Paulo, Botafogo, Flamengo, Vasco. E nós tivemos a felicidade de ganhar de quase todos eles. Aí o que acontece? O rapaz, a pessoa que tinha vindo ver os adversários do Goiás jogar, quando saiu do estádio, falou, não, agora eu vou torcer para o time do meu estado. E foi aí que o Goiás, que tinha
a menor torcida do estado, foi crescendo seu número de torcedores. Hoje é maior, né? É, exatamente. Agora eu vou te provocar. Nesse campeonato de 73, você marcou mais, porque muita gente boa aí. E o César Maluco, artilheiro do Palmeiras, campeão daquele ano? Com o Palmeiras, o Goiás não dava muita sorte, não, né? Não dava sorte. E outra coisa, ganhar daquele time do Palmeiras era praticamente impossível. Acho que ele foi campeão de 72. 72 e 73. E 73, parece que ele perdeu só um jogo para São Paulo. Era uma verdadeira máquina de jogar futebol, com Ademir da Guia e Leivinha, Dudu, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, César. Era um timaço. Então, o Palmeiras era tanto chamado de academia. Então, aquele time do Palmeiras era uma maravilha de se ver jogar, como outros do futebol brasileiro. Lincoln, você falou de poucas transmissões, mas nós temos as imagens de um jogo histórico do futebol goiano, mais especificamente do Goiás Esporte Clube. Olha o Lincoln recuperando. Lucinho, Vicente. Lucinho, Hertes. Para Paguete. Paguete, Lincoln. Atenção, Lucinho. Tá aí o empate. Tá aí o empate. Conta pra gente como é que foi esse dia de fevereiro de 74, Pacaembu, um tal de Pelé, Clodoaldo, Carlos Alberto Torres, Edu, todos tricampeões mundiais. Vocês foram lá, conta a história. Essa história é interessante. O Goiás foi jogar em São Paulo, no Pacaembu, na preliminar de Corinthians e Tiradentes, e contra o Santos. O Clodoaldo chegou em mim antes do jogo e falou que tinha uma notícia para me dar. Eu pensei, opa, o Santos vai me contratar? Não, o Pepe mandou te marcar o jogo todo. E assim ele fez. Faltavam 15 minutos para terminar o jogo, estava 4-1 e ele pediu para sair. Só a partir daí que eu comecei a jogar futebol. E em 11 minutos o Goiás fez aquilo que ninguém acreditava. Empatamos o jogo com o Santos em pleno Pacaembu, perdendo de 4-1 até faltando 11 minutos. O divisor de águas em termos de torcida foi esse jogo no dia 6 de fevereiro de 74, porque foi o primeiro ou segundo jogo, não sei, que foi passado ao vivo na televisão. E o jogo foi às 19 horas, horário bom para que está todo mundo em casa. Então, dizem, nós não estamos aqui, evidentemente, que foi uma festa que varou a madrugada aqui. E a partir daí a torcida do Goiás foi só aumentando. Hoje é a maior de Goiás. Mas você não marcou gol naquele jogo? Como eu disse, o Clodoaldo disse que ia marcar o jogo todo. Então eu conversei com o Paguete para ele se adiantar um pouquinho, tanto que ele fez 2 ou 3 gols. Vamos noutra data, minha memória está me falhando aqui, 9 de março, deixa eu ver nos meus apontamentos aqui, a inauguração do Serra Dourada. 75. 9 de março de 75, Serra Dourada, 76 mil pessoas. Eu, garotinho, estava lá com o irmão, meu cunhado, assistimos. Portugal fez 1-0, gol de Otávio, e Lincoln empatou o jogo e depois a seleção goiana virou. Nós vimos com muita expectativa a inauguração, com a equipe europeia, Portugal e tal, uma grande seleção. E quando nós adentramos o gramado, vimos lá mais de 76 mil pessoas, ficamos embasbacados assim, mas fomos para o jogo, começamos até mal, eles logo com 4 minutos fizeram 1-0, mas aos 26 minutos o Fernandinho fez uma jogada ali na direita, tocou para mim. Eu virei o corpo para aqui, driblei 2 na corrida e chutei de fora da área, marcando aquele que seria o primeiro gol brasileiro dentro do estádio de Serra Dourada. Então, esse gol ficou e ficará na minha memória até nos meus últimos dias. Lincoln, como surgiu esse apelido, o Leão da Serra? Olha, esse apelido surgiu porque quando eu comecei a despontar como artilheiro do Goiás, eu tinha um preparo físico meio avantajado e tal, e uma cabeleira enorme, bigodão. Então, o Edson Rodrigues, excelente narrador do futebol goiano, ele me colocou o apelido de Leão da Serra, quer dizer, Leão por causa do porte físico e da Serra por causa da serrinha. Foi um apelido que me marcou e até hoje tem muita gente que só me chama de Leão da Serra. Saltou Paguete, espanou com o Lincoln, puxa de gol! Faz um gol maravilhoso! Lincoln, 1976, um momento difícil de sua carreira. Você quase foi para o São Paulo. Os times do Brasil todos estavam interessados em mim. O São Paulo me fez a proposta para ganhar 10 vezes mais que eu ganhava no Goiás e com a possibilidade de até chegar na seleção brasileira. Eu fui muito bem recebido pelo Poi, que era o treinador. Fui fazer o exame médico, o médico me examinou, viu o meu corpo e olhou minhas pernas, meu joelho, falou, não, tá perfeito, vamos só tirar uma radiografia. Aí é que foram elas. A radiografia acusou uma pequena artrose.
Então o médico de São Paulo, Dr. Dalzéu Gaspar Freire, eu nunca esqueço esse nome, recomendou a minha não contratação pelo São Paulo. E isso repercutiu no Brasil todo. Então os outros times que me queriam também perderam interesse. Eu voltei para o Goiás, fui bicampeão goiano, pela segunda vez artilheiro do campeonato goiano, terceira vez aliás, e continuei jogando futebol até os 31 anos de idade, sem problema. Mas infelizmente essa não ida minha para o São Paulo te decepcionou. Arrebentou com a minha carreira, né? Tá, mas você voltou para o Goiás, mas não encerrou a carreira no Goiás, você encerrou em Portugal. Não, aí eu joguei mais 2 anos, um ano e tanto no Goiás e tal. Fui para a América do Rio numa transação horrorosa, depois vim para o Atlético Goianiense, joguei pouco tempo também, joguei de novo no Goiás, mas já quase no final de carreira, com 28 anos, eu tive a oportunidade de ir embora para o futebol português. E lá no português eu comecei uma coisa nova na minha vida, no Belenenses. Eu joguei 2 campeonatos e meio lá, então no primeiro até que eu estava mais querendo me adaptar e tal, mas do segundo e do terceiro ano que eu fiquei lá, eu tive um bom desempenho lá, mas resolvi voltar para cá, mas devo dizer que Portugal abriu as portas para um mundo completamente novo que eu não conhecia, que foi a Europa. Então eu tive a oportunidade de conhecer vários países da Europa, inclusive também da África, do Oriente Médio, e isso foi fundamental para que eu seguisse com a minha vida, digamos assim, feliz. Você ficou rico com o futebol? Eu costumo dizer uma coisa, eu nunca ganhei 5 salários mínimos quando eu jogava no Goiás. Eu nunca tive um 13º salário, eu nunca tive um direito de imagem, eu nunca tive FGTS. Minha carreira foi acidentada demais, então eu não tive como ganhar tanto dinheiro. A coisa boa que ficou foi o reconhecimento do público. Outra pergunta que eu ia te fazer, já engatando. Os ídolos no esporte brasileiro, no futebol especificamente aqui em Goiás, são mal lembrados, não são reconhecidos? Olha, eu não posso me queixar, porque mesmo não tendo a parafernália de televisão, de essas coisas, eu até hoje sou lembrado. Eu, inclusive, me surpreendo quando eu estou no Serra Dourada, que eu vou para as cadeiras lá, eu tenho que... Muitas crianças pedem para tirar fotografia comigo, porque o pai, o avô, a mãe, o tio falaram de mim. A gente vai rodar um trechinho agora, uma reportagem sobre você. Lincoln é ídolo da torcida do Goiás. Fez parte de um time que ficou famoso com Traíra, Macalé, Lúcio, Gilson. Goiás ainda era muito distante dos grandes centros. Como que era ser reconhecido em nível nacional? Pois é, eu tive esse privilégio. Todos os lugares, todas as capitais que eu chegava, eu era o primeiro a ser entrevistado e tal, tudo. E não era mostrado na televisão, mas o rádio naquela época tinha um poder de penetração muito grande. Os jornais também, então eu era realmente muito conhecido. Isso aí tornou meu nome conhecido no Brasil todo, mas sem as imagens. Então isso aí já é um privilégio para mim. Bom, a gente conversando com o Lincoln aqui antes da entrevista, no off, enquanto prepara tudo, a gente vai conhecendo a pessoa e eu notei uma coisa muito interessante no Lincoln. Uma cultura muito grande, lê bastante, assiste filme, soube aproveitar, viajar pelo mundo. A pergunta que eu vou fazer é até preconceituosa mesmo. Jogador de futebol não tem cultura, não tem conhecimento. Pelo que eu conversei com você, é totalmente diferente. É assim o jogador de futebol? De hoje eles têm mais possibilidade, né? Você vê que quase todos daqui vão para a Europa e tal. Agora, o jogador de futebol de hoje também não tem até. Eles vão para todos os lugares, mas às vezes não tem como conhecer todos os lugares. Você já pensou no Neymar, numa fila lá na Torre Eiffel? Não tem jeito. E estudar também não pode. Se bem que hoje a internet proporciona todo o conhecimento que às vezes o jogador de hoje teria. Lincoln, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela sua carreira, você merece todas as homenagens, você está na história do futebol goiano. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de me mostrar aí para o público goiano. Muito obrigado mais uma vez. TBC, ajudando a preservar a memória de Goiás.